pessoal, hoje eu quero falar sobre a fisiologia da secagem. O que acontece no momento em que uma vaca que nós paramos de ordenhar? Ela para de produzir leite instantaneamente? Como que isso acontece na cabeça da vaca? Como que o período seco, o que acontece nesse período seco? Por que nós não devemos emendar uma lactação na outra, né? Quais os impactos que isso ocorrem? Quando ocorre mastite clínica na vaca seca, o que fazer, por que fazer, o que acontece? Então vamos lá, a glândula mamária, ela é um órgão que ela não foi feita para ficar à toa. Porém, ela precisa de descanso. Por isso que nós precisamos fazer essa pausa nela, né? Dar essas férias para a vaca, para a glândula mamária. A glândula mamária, ela é um órgão que precisa de muita energia, né? Muito fluxo de sangue para a produção de leite. Então, o que nós devemos fazer? Vários trabalhos já vieram tentando, desde não ter período, né? Não ter o vaca seca, que eu quero falar, e não ter a secagem. Até 30 dias, 45, 60, 90 dias. E o que hoje os trabalhos já estão muito consolidados, né? Os trabalhos aí. Que um bom período de vaca seca é de 45 a 60 dias. A glândula mamária não pode ficar sem descansar e não foi feita para descansar muito. Por quê? Porque não vaca seca aí, né, no período de vaca seca, de descanso, o que acontece? Ao secar uma vaca, ela não para de produzir leite, exceto se nós usarmos algumas tecnologias. Mas na secagem abrupta, ela ainda não para de produzir, porque a cabeça dela não foi avisada que ela não vai mais vir para o curral, né? Então, nesse primeiro dia, acontece ainda a produção, né? No segundo também. Só que a glândula mamária funciona mais ou menos como uma caixa d'água, né? Com uma boia. Então, chegou ali no limite, não tem mais espaço, essa boia diz, opa, não dá mais para produzir, não está cabendo. Então, ela começa a parar a produção, começa a ter a apoptose, a morte das células e vamos dizer assim que o organismo começa a absorver esse leite. Então, esse leite vai sendo absorvido aos poucos. Então, esse primeiro período é o período de involução da glândula mamária, né? Onde o tecido mamário velho dessa lactação anterior totalmente vai desaparecer. Ela vai ficar um período ali onde não acontece nada, vamos dizer assim, um período estático, que é onde ele é maior ou menor, dependendo do período que eu estou deixando de vaca seca. Então, vacas que vão parir com 45 dias pós-secagem vão ter esse período inativo menor, porque a vaca já vê, né, os hormônios do parto já sinalizam a vaca, opa, tá quase vindo cria aí, ó, eu preciso de alimento para essa cria. Então, o que ela faz? Ela começa a reconstrução, né, o processo aí de formação dessa nova glândula mamária mais rápida. Ou fica um tempinho um pouco maior de descanso, no caso de 60, 90 dias, sem ter essa lactação. É um período mais tranquilo. Por isso que as mastites têm o seu pico ali nos 21 dias pós-secagem, né? Que é esse período aí que ainda está tendo a involução da glândula mamária. E depois no pré-parto, que é quando tá formando, que vamos entender assim numa maneira mais simplória, que existe um período ali que não tem glândula mamária, não tem risco, né? Então isso é muito importante, esse processo para a vaca, né? Porque quanto mais tempo ela tem para essa involução, se é uma vaca que tem problema, que você fez secagem aí com CCS alta, né? Ou não é o ideal, não é o recomendado secar vacas com mastite clínica. Então, primeiro você cura esse caso de mastite para depois fazer o procedimento de secagem, né? Mas caso você secou aí essa vaca, às vezes depende desse processo inflamatório, o que ele vai ocasionar, né? Então, assim, o uso de boa higiene na hora de secagem, né? Então, assim, eu secar essa vaca com boa higiene, por quê? Porque
Se você não usa aquele lencinho, né, com álcool para desinfecção do teto, usar cânula curta no momento da secagem, você pode estar levando bactérias da pele do teto para dentro do úbere, e são as causadoras da mastite aí na secagem, né? Ou essa infecção que ela já tem, essas vacas de áureos, a galate, que a opção foi usar do instrumento terapia vaca seca para tentar ter uma maior chance de sucesso, porque é isso, né? Por isso que a gente usa medicamento. Então, você, na hora de escolher um medicamento, quando ainda é fácil, né? A terapia vaca seca, que você não está usando uma terapia seletiva, a gente tem que usar um medicamento que cubra o período seco que eu estou deixando, né? Tanto para ter medicamento na hora que está involuindo a glândula, quanto quando estiver formando a glândula mamária nova. Porque às vezes o pessoal opta por uma terapia de vaca seca em um período de secagem de 60 dias e usa um medicamento para 30 dias, né? Aí na involução tem medicamento. Na hora que tá tendo essa formação desse tecido novo, não tem mais proteção. E se ainda sobrou alguma bactéria ali, ou você não faz uso de selante e durante esse período aí até que não formou o tampão de queratina, entrou alguma bactéria ali, na hora que começar a formar o tecido novo, começar a ter alimento, essa bactéria vai se reproduzir e vai causar um quadro de mastite clínica. E essas mastites clínicas são as mais complicadas, porque elas têm uma duração muito longa, né? Então você vê aí quadros extensos. A vaca demora, ela não chega no pico de produção de uma vaca sem mastite. Então compromete o tempo que ela vai gastar para emprenhar. Então é uma vaca que já vem com um ciclo piorado, né? Aquela vaca que já vai ficar mais gorda porque ela ficou mais tempo na lactação, né? Então demorou a emprenhar, vai demorar a secar de novo, vai produzir pouco leite, vai te dar muitos custos. Então não vejam secagem como algo para economizar. Secagem é um investimento que você está fazendo, porque, eu não quero secar a vaca, ela ainda está produzindo 25 litros. Que bênção que essa vaca está secando com um volume alto de leite, porque significa que ela produziu muito e por isso você quer que ela descanse para na próxima lactação produzir ainda mais, né? Porque a gente sabe que conforme vai subindo as lactações, aí por volta do terceiro parto é onde a vaca vai ficar mais produtiva, né? Então ela já formou toda a sua caixa, né? Cresceu o suficiente, então é um animal que tem tudo para produzir. Então é isso que nós queremos. Porém, secar animais com alto volume de leite sem o uso de tecnologias é algo muito arriscado. Nós estamos dando muita chance ao azar, né? Muita chance desse animal ter uma mastite clínica. Ou vai ser um animal que vai sofrer muito até secar esse leite. Imagina aí uma vaca de 25 litros, 2 dias, 3 dias, com aquele úbere gigantesco. Às vezes a pressão é tanta que o selante não vai conseguir segurar. E aí você fala, mas eu estou usando selante e minhas vacas estão escorrendo aí, estão tendo saída de leite. Suas vacas produzem muito, então só o selante não é suficiente, né? Então invista no medicamento, invista em selante, invista em tecnologia. Se você já tem animais de uma genética melhor que estão secando com alto volume de leite, né? Então fique atento a esses pontos, o porquê que acontece, né? Então assim, como que eu vou fazer secagem? Nunca vamos realizar secagem deixando o animal com privação hídrica, né, de água ou de alimentos. Não, gente. Isso não é uma medida associada à vaca seca. Imagina uma vaca aí que já está com alta demanda, porque se a gente secar aí com 60 dias para o parto, ela está no terço final da gestação. É o terço que o bezerro mais consome dela, mais consome alimento. Ele tem um crescimento muito grande, né? Então isso é pesado para a vaca. Imagina, para secar, eu vou deixar ela aí
2 dias sem comer e sem tomar água, sabendo que o corpo, 87% do nosso corpo, do corpo da vaca, é formado por água. Então isso é um absurdo já nos dias atuais, né? E por que que a gente fica falando do não secar alternado, não fazer vaca seca alternada, que seria faz ordenha hoje, não faz amanhã? Porque isso na vaca causa uma grande confusão quando ela começa a formar esse processo de apoptose, parar a produção de leite, e você vai lá e tira o leite. Aí ela pensa, tenho que formar mais leite. Aí ela começa de novo. Então você atrasa muito essa involução da glândula mamária. Glândula mamária é um órgão tão bacana que ele é sempre jovem, né? Assim, tirando que os casos graves de mastite que essa vaca já teve, ele vai causar uma cicatriz nesse tecido. E ali sim pode não formar novos alvéolos, né? Então tem falhas na formação desse tecido. Mas no geral, onde não tem cicatriz em tecido sadio, ele é tecido novo a cada lactação. Então, olha que período fantástico que eu tenho na mão para trazer meus animais sadios para o curral, né? Basta escolher bem o medicamento que eu vou usar, né? As estratégias, né? Faça estratégias boas para esse período, porque é um período de não colocar o animal lá naquele pior pasto, né? É muito longe, tem esse animal por perto para monitorar, né? Ela é que nem sua novilha, né? Ela tá voltando aí para o seu curral, produzindo muito, então é ela quem vai tá ali seu ouro, né? É o investimento na vaca seca, é igual o investimento que a gente faz na bezerra para virar novilha, né? Então aproveite, use bem esse período. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço e até nosso próximo